Depois de muita expectativa, uma empresa de Portugal vence o leilão para construir o túnel Santos-Guarujá, aqui no litoral paulista. A reportagem é de Beatriz Manfredini. A martelada em conjunto não estava prevista, mas o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foram convidados para o ato pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que participou do evento e pregou união em discurso. O túnel será feito por meio de uma parceria entre os governos estadual e federal, com participação da iniciativa privada, que será responsável pela construção, operação e manutenção da estrutura. Apesar da fala sobre união de esforços independente de questões partidárias e em conversão de opostos, Alckmin também cutucou Tarcísio ao relembrar que o Porto de Santos estava entre os projetos de privatização do governador. Só estamos aqui porque o porto não foi privatizado, porque estava no programa de privatização. E o que está viabilizando é a autoridade portuária, que está viabilizando a execução importantíssima dessa obra. Os opostos, quando convergem, é possível fazer não apenas um túnel, mas fortalecer o nosso país. Vamos à obra. Também no evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre polarização e a importância da parceria. Nós estamos num mundo um pouco conflagrado. As pessoas falam um pouco de polarização, mas a democracia, ela envolve polarização. Envolve polarização de ideias, envolve bons argumentos, envolve visões de mundo. Agora, quando a polarização é de tipo autoritário, em que se pensa em eliminar o adversário, essa é a polarização que ninguém quer. E aqui nós estamos dando uma demonstração da volta do espírito republicano para o Brasil, da volta do espírito de parceria para o Brasil. Muita coisa aconteceu para que essa obra fosse viabilizada, muita coisa boa aconteceu. O presidente Lula não compareceu. O evento acontece em meio ao acirramento da corrida eleitoral para 2026, em que Tarcísio é colocado como provável concorrente de Lula. Os dois têm trocado farpas nas últimas semanas. Eles chegaram a dividir o palanque, tirar fotos juntos durante o anúncio do edital da obra, para reforçar a importância do trabalho em conjunto. No leilão, Tarcísio agradeceu a parceria sem citar Lula e chamou a equipe do estado de São Paulo para subir ao palco. Agradecendo a presença do vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Agradecer ao governo federal pela parceria que viabiliza esse túnel. Agradecer aos ministros de Estado, Márcio França, ministro do Empreendedorismo, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o companheiro de projeto, com quem a gente trabalhou muito, Silvio Costa Filho, nosso ministro de Portos e Aeroportos. A empresa portuguesa Mota-Engil Latam Portugal foi a vencedora do leilão. O contrato terá duração de 30 anos. A expectativa é que as obras sejam concluídas até 2030. Em dezembro deste ano, já é esperado que haja um canteiro de obras. Esse será o primeiro túnel submerso do país que ligará as cidades de Santos e Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Agora, todo o pano de fundo político dessa obra, o presidente Lula não compareceu, mas o governador de São Paulo fez referências a Silvio Costa Filho, falando que é um companheiro dessa discussão, dessa obra que é prometida há mais de 100 anos. Antes era uma ponte, agora um túnel. Daqui a pouco o Cristiano Vilela, que é santista, vai falar sobre isso, mas eu pergunto para você o seguinte: é interessante também ver o ex-governador Geraldo Alckmin falando sobre isso, porque durante os mandatos dele foi feita muita discussão sobre esse túnel também. Pois é, de mandatos de tucanos, também dos Terra, era ponte, aí depois não era ponte. Essa história, Tiago, que você conhece super bem, é uma história que é o quê? Em 27 faria 100 anos, desde o do primeiro projeto. Muito bem, mas é claro que tem um pano de fundo político. Agora, a martelada conjunta Tarcísio, Alckmin e o ministro Silvio Costa, ela dá um quadro de parceria realmente. O ministro da Fazenda
fez questão de citar ali a questão da polarização, achei um pouco fora do esquadro dos discursos. Agora, claro que é um pano de fundo inevitável a ausência do presidente Lula. Me parece, fiquei aqui tentando interpretar por que exatamente ele teria ausência em duas ocasiões. No ano passado e agora em fevereiro deste ano, os dois, tanto Tarcísio quanto Lula, compareceram, trocaram cordialidades, foi ali, fizeram a cena da cordialidade administrativa, todo mundo gostou muito, mas de lá para cá entrou em cena a questão eleitoral. E me parece que aí o presidente Lula não queria fazer, não está interessado, porque ele vem chamando o Tarcísio para briga já nos últimos dias, já há algum tempo não, nos últimos dias, e ele ficaria esquisito. Ele, primeiro, não poderia fazer isso numa cerimônia como aquela e também não poderia trocar elogios, cordialidades, papéis, que ficaria uma coisa completamente incongruente até para o eleitorado dele, no momento em que a esquerda, os governistas, estão empenhados em colar o governador Tarcísio de Freitas, aproveitar os movimentos para colá-lo muito com os bolsonaristas, para atrair para Tarcísio a rejeição desse grupo e também afastá-lo do centro. Então, por isso que eu acho que ele não foi. Bom, Vilela, fique à vontade para falar sobre essa questão política, mas claro que a pergunta para você é sobre a obra, né? Quantos anos você vê essa discussão? E eu estava me lembrando aqui que, viu, Dora, em 2008, era repórter aqui da Jovem Pan, eu fui lá para o litoral, o governador José Serra, o secretário dos transportes era Mauro Arce, saudoso Mauro Arce, e eles estavam lançando uma maquete da ponte, não era do túnel, viu, Vilela? Pois é, eu me lembro dessa inauguração da maquete, foi um tema bastante simbólico naquele momento, e o fato é que eu me lembro criança já ouvindo essa discussão da ligação entre Santos e Guarujá, e que agora está saindo, e é como a Dora colocou muito bem, naquele primeiro momento até havia ali um contexto para, de alguma forma, Lula e Tarcísio poderem dividir os anúncios, mas que hoje realmente, na forma como os dois nomes vêm se apresentando, como os nomes que antagonizarão a disputa política do ano de 2026, aí realmente já não cabe mais. E aí, nesse sentido, vem Geraldo Alckmin, que é o diplomata do governo, né? Que é um lorde que nas missões mais difíceis acaba indo e conseguindo costurar. É ele de um lado e o Zé Múcio Monteiro de outro. São as figuras que distensionam o ambiente e que acabam conseguindo participar dessas costuras. E tem uma outra questão, né? Silvio Costa Filho, que apesar de ser ministro do governo Lula, é do mesmo partido de Tarcísio de Freitas, né? Então, nesse sentido também facilita bem o diálogo, né?